Queridos irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Antônio Januário. Venho aqui trazer mais uma participação da Escola Bíblica Dominical. A lição do nosso segundo trimestre, lição que será ministrada no dia 5 de abril de 2020, lição 1, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta lição tem o seguinte tema deste segundo trimestre: a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Temos aí a nossa lição da CPAD, uma abençoada lição que trata de ensinamentos da carta de Paulo aos Efésios. Então nós temos o textual desta lição que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, versículo 2. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Esta é a verdade prática. Nós vamos aqui para o texto bíblico de Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 a 2, e depois Atos, capítulo 19, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, chamando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. A introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém? Temos lido a introdução. O primeiro ponto aqui
se trata da autoria e data, então os itens autoria, item 2, assinatura apostólica, item 3, uma epístola da prisão, item 4, a data, encerrando, né, aí a parte do primeiro ponto. Quando nós estamos aqui a observar sobre esta carta, temos algumas informações que é interessante para que assim possamos meditar melhor nesta carta. A história diz que está dizendo aqui o primeiro item fala a autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo no hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, em Atos 13, versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, em Atos 22, 25. O item 2, assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Gálatas capítulo 1. Então, em Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor, o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Também o finalzinho. De acordo com Atos, após realizar 13 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo escreve em prisão domiciliar. Isso quer dizer que ele ficava por um tempo na prisão de Roma, mas também preso em sua própria casa, ali na cidade de Éfeso. Vemos aqui o final deste primeiro ponto. Por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de
61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Efésios capítulo 6, versículo 21. Pois bem, então nós, pensando em trazer uma explicação sobre Éfeso, a forma em que a cidade teve início, nós colocamos aqui, tirado estas informações do livro de Champlin. Professor Champlin trouxe um relatório do seu livro bastante interessante sobre a cidade de Éfeso, seu início, como foi fundada, e muitos outros pareceres que, como sendo então oportuno esta lição da carta aos Efésios, então cabe-nos também meditar na formação da cidade. Então a história de Éfeso começa em 1050 a.C., fundada por gregos jônicos, sob a direção de Andróclos, filho do rei Codro, ateniense. E depois os lídios, em 562 a 546 a.C., dominou a região, e de 546 a 334, Alexandre o Grande passa o domínio dos persas para os gregos. E os macedônios, de 334 a 283 a.C., os seleucidas, em 280 a 187 a.C., os pérgamenes, que são, pelo nome, dá de se entender que são aqueles que deram origem, à cidade de Pérgamo. Então, este povo domina na cidade de 187 a 133 a.C. Então, em 133 a.C., também é informado que Átalo III, rei de Pérgamo, doou a cidade aos romanos em 133 a.C. Neste tempo, Éfeso tornou-se a capital da província romana da Ásia e cresceu de tal modo que passou a rivalizar com a Antioquia da Síria, com Alexandria e com Constantinopla, atual Istambul, na Turquia europeia. E após o ano 70 depois de Cristo, Éfeso passou a ser o centro cristão mais importante da época. Então, são estes fatos que a história apresenta sobre a fundação de Éfeso. Um outro ponto de vista interessante sobre Éfeso é que Éfeso o nome Éfeso vem de Efésios. Efésios é um nome masculino e os historiadores dizem que
é provável que esse nome veio a ser o nome desta cidade devido poder ter sido o nome de um dos primeiros moradores desta região em 1050 ou antes um pouco de 1050 antes de Cristo. Então Éfeso, de Efésios, é um nome masculino. Então é observado, né, como a cidade nasceu e também é informado como veio a esta cidade, a forma em que ela passa a ser uma cidade interessante no decorrer da história. Então, no ano de 133 a.C., este rei de Pérgamo, que era um rei procedente deste povo, o dos Pergamenes, que domina essa área de 187 a 133, então por isso aparece esse nome de Átalo III, rei de Pérgamo, que doa a cidade aos romanos em 133 a.C. Então, quando a cidade, a região de Éfeso, passa para a mão dos poderes romanos, esta cidade começa a ter um desenvolvimento maior, porque Roma investe na cidade de Éfeso. A história apresenta o grande templo de Diana, a deusa dos Éfesos, do povo efésio. E através deste templo de Diana, muitos passaram a envolver dentro de um movimento mercantilista de ídolos, nichos, com referência a Diana. Então, chama a atenção do mundo naquela época os movimentos que eram voltados para o templo de Diana. Era conhecido, ficou conhecido e ficou sendo como um lugar turístico. Era visitado por todo o mundo daquela época. Então Roma faz altos investimentos na cidade, quando tem esta cidade em seu domínio. E nesse tempo, esta cidade de Éfeso passa a ser uma cidade tão interessante que ela passa a rivalizar com a cidade de Antioquia, da Síria, que era a cidade que também atraía muitos como visitantes, como turistas. Outra cidade, a cidade de Alexandria, outra cidade que também chamava a atenção dos comerciantes da época, e Constantinopla, atual Istambul, cidade que ainda existe, até hoje, na atual Turquia europeia. Após o ano 70 depois de Cristo, Éfeso passou a ser o centro cristão mais importante da época. Então, quando a cidade ela tem estes meios que fazia esta cidade se igualar
a estas cidades principais do mundo daquela época, então ela se torna, segundo os historiadores, uma cidade cosmopolitana, porque ali vários filósofos começam a chegar, pensadores de diversas áreas do mundo começam a entender que para o desenvolvimento de seus pensamentos, para que suas ideias e sermões pudessem ser conhecidos, eles tinham que estar em Éfeso, né? E dentro deste meio de movimentação se acha então Paulo, o prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por entre meios aos pensadores da filosofia, os pensadores que também chegavam ali trazendo consigo dos movimentos helenísticos, as magias, as mágicas, e algo que fazia mais ainda prosperar o templo de Diana. Porque visto que os ídolos de todos os tamanhos que faziam menção do templo de Diana, agora junto consigo as magias, aquelas coisas que os mágicos faziam para enganar as pessoas, levando as pessoas a entender que verdadeiramente o templo de Diana era algo sobrenatural. Porque, na verdade, o espírito do erro, o espírito do engano, ele trabalha para fazer com que a atenção dos seres humanos se veja desviada dos projetos divinos. Então foi por isso que Paulo se vê em Éfeso. E quando ele começa a falar de Deus, quando Paulo começa a colocar a visão espiritual, seus ensinamentos começam a confrontar os ídolos e começa a colocar que o dono do universo é Deus. Porque ali as filosofias apresentadas a intermeios de ídolos fazia como que as pessoas entendessem que, tendo comunhão com o universo, do universo receberiam força, receberia certos, como dizer, do universo vinham as vibrações, do universo vinha para eles a saúde, a prosperidade. Então tinham que se manter em contato e buscar sempre um conhecimento com respeito ao universo. Então, dentro destes pensamentos, unidos com a filosofia daquela época, estava um forte avanço da astrologia. Então é por isso que
quando Deus, Jesus, mostra naquela visão a João, na ilha de Patmos, a situação em que estava a igreja em Éfeso, vem a repreensão, por quê? Porque conforme cresceu o engano, a ponto de levantar aquele grande templo em homenagem a Diana, quando a Igreja de Cristo também nasce ali e começa a prosperar, e começa a crescer em número a membresia daquela igreja, recebe também no meio de si pessoas que vinham de outros lados do mundo e começa a perceber que era interessante estar também fazendo parte daquela igreja. Pessoas que vinham e, na verdade, entravam para dentro da membresia da igreja para ter um conhecimento a mais e não para desfazer daquilo que eles conheciam. Então, estas pessoas acabaram criando dificuldades dentro da igreja. Por isso vem o pensamento de Paulo aqui na carta, no decorrer aqui do comentário, nós vamos ver que Paulo dá uma palavra que Cristo, ele é o dono do universo. E que aqueles pensamentos pagãos, aqueles pensamentos que vinham distorcidos da verdade, fazendo as pessoas a se dobrarem diante da própria criação, diante da própria natureza. Então, quando Paulo começa colocando a verdade apresentada por inspiração divina, ele passa a ser, então, perseguido naquela cidade. Vamos aqui ver o segundo ponto. Destinatários. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Ásia Menor porque a Ásia Menor, hoje entendemos que a Bíblia nos fala das 7 igrejas da Ásia. Depois os estudiosos colocaram Ásia Menor, que veio a ser esta Ásia bíblica. Quando se trata dos países asiáticos, estes países asiáticos não eram reconhecidos como asiáticos na época, né? Porque era resumido a Ásia Menor, uma região bem inferior do tamanho dos demais países que hoje abraçam aí o título de países asiáticos. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, em colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores.
Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, em Atos 19, 27 e 29. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, Atos 19, de 5 a 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de 3 meses, Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, Atos 18, 24 e 28. Timóteo também foi designado para pastorear na igreja, na cidade, em Éfeso. E segundo Irineu, bispo grego do período do 1º século, o apóstolo João também liderou na igreja. Item 4. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aquele que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. A maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então vemos aqui, o nosso comentarista cita que a ideia de alguns intérpretes, né, que faz comentário sobre a saudação e a forma como a carta de Paulo era dirigida ali. Então, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Então, não é a toda a população. A carta era dirigida às pessoas, aos membros da igreja, como sendo assuntos a ser estudado. Era considerado uma carta teológica. Lendo aqui nos ensinos de Champlin,
quando o nosso comentarista fala de intérpretes, né, muitos intérpretes no decorrer da história criaram muitas polêmicas sobre a carta aos Efésios. Uns dizem que a carta não podia ter sido escrita por Paulo devido a algumas citações de palavras, principalmente como saudação, como colocando em ângulos a expressão do nome de Jesus Cristo em alguns temas, em algumas saudações. Então, comparando com as cartas de Tessalonicenses e Colossenses, que, segundo eles, tinham certeza que estas eram escritas por Paulo, e quando trazia e fazia um paralelo com as expressões paulinas dessas cartas, com esta carta de Efésios, então diziam entre estes sábios, que há um parecer de não ser Paulo o escritor da carta aos Efésios. Mas, resumindo, Champlin, em seus estudos, coloca que, naqueles tempos, os grandes pensadores, como no caso Paulo, foi um grande filósofo, tanto da lei quanto das escrituras sagradas, em todos os seus pensamentos. Há uma reinante filosofia, né? E aí a graça do Espírito de Deus, a inspiração divina, faz com que os escritos de Paulo sejam inspirados, e a igreja tem aceitado, como também muitos dos pais da igreja, como Inácio, Irineu e outros nomes, né, que dão total apoio aos ensinos das cartas paulinas. E quando se trata de dificuldades de fazer comparação das palavras da carta de Éfeso com outras cartas como Colossenses, aí Champlin diz que era autorizado pelos escritores originais que aqueles de suas confiança, como esses que levavam estas cartas e às vezes não tinha tanta oportunidade para ter novamente a presença do escritor original, como no caso Paulo, devido às grandes dificuldades e perseguições. Então estes irmãos que tinham liberdade de estar levando estas cartas e apresentando na igreja, tinham também a liberdade de estar fazendo algumas alterações, mas dentro do mesmo pensamento. E com isto, eles não tinham em si como diz, pela confiança que lhes foi dado de tomar liberdade, de fazer algum acréscimo, mas que não ferisse o principal objetivo do escritor, eles permaneciam tendo como um título o escritor, sendo este o nome de Paulo, né? Então os pergaminhos, às vezes as cópias, tinham o mesmo sentido,
mas o escritor original era Paulo. Então nós vemos isto aí no livro de Champlin, que explica muito bem aí o resumo dessas dificuldades de porque a expressão de Paulo sobre um assunto na carta de Éfeso, quando ele vai falar sobre o mesmo problema ou o mesmo tema em outras cartas, ele vai usar palavras diferentes, mas isto que pode ser esse questionamento aí, né, em virtude destas liberdades, né, que os companheiros de Paulo tinham em estar levando as cartas para também ministrar nas igrejas por onde iam levando os escritos de Paulo. Vamos aqui no terceiro ponto, que é o terceiro e último ponto da lição. Propósito. Propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, né? Então vemos que dentro destes misticismos de paralelos entre a idolatria e estes outros costumes do mundo helênico, e quando chegavam com estas religiões de mistérios dentro das grandes cidades, como era a cidade de Éfeso, com uma grande população, essas pessoas começavam então e ganhavam para si a atenção daqueles habitantes. Mas quando ali já estava Paulo pregando a verdade, então nós vemos aí que a palavra de Deus, ela tem um poder, uma excelência que domina, né? Então o engano não prevalece, o engano não pode prevalecer. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Então observamos aqui que, terminando esta lição, como foi aí o fim e como veio no decorrer dos tempos a igreja. É visto que hoje, quando se fala da cidade de Éfeso, nós temos algumas informações aqui interessantes de Champlin, que se for... Então aqui diz assim: é irônico que o quarto crescente do islamismo veio a rebrilhar sobre a cúpula das anteriores igrejas cristãs. E ainda mais irônico é que, ainda mais tarde, o lugar tornou-se desolado,
onde nem imagens pagãs, nem cruzes, nem quartos crescentes eram exibidos. O próprio mar retirou-se do antigo porto de Éfeso, que agora fica a 11 quilômetros de distância da beira-mar. Atualmente, há um pantanal cheio de canas, onde antigamente grandes navios traziam suas mercadorias provenientes de toda parte do mundo. Então, quando se trata daí da carta repreendendo a igreja de Éfeso, não só a igreja veio a ter aí o seu desaparecimento daquela região, como também a cidade em si veio a sofrer com a presença, com a pressão de falsas filosofias como o islamismo, como outras religiões que começaram a dominar povos, que começaram a dominar outros povos e por forças e guerras, aquela antiga cidade então veio a perecer, e o que resta hoje só ruínas e marcas de que, na verdade, houve no princípio